Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer as configurações básicas do list view, que seria adicionar essas linhas aqui, ó, formato de tabela, deixar isso visível, configurar ele para esse modo de exibição, lista, permitir a seleção de múltiplas células, no caso a linha inteira, e também adicionar essas colunas. São informações básicas que você vai fazer em todos os list views que você adicionar em seus projetos. Primeira coisa a se fazer, nós vamos adicionar aqui um módulo, clicando aqui nesse botão, escolhendo a opção módulo, selecionar o módulo, pressionar F4, nós vamos alterar o nome desse módulo, vamos colocar módulo list view. Tudo que eu for escrever de código, eu vou escrever aqui dentro. Depois, lá no meu formulário, eu só vou chamar os códigos que eu escrever. Então, o nosso primeiro código vai ser, eu vou chamar ele de configurando list view. Então, essa vai ser a nossa primeira macro, onde com ela eu vou configurar o meu list view. Então, eu vou escrever aqui white, vou usar o bloco white. Vou dizer que o objeto que eu quero configurar está lá no userform 2 e o nome dele é listview1. Aqui embaixo eu vou fechar o bloco white. O bloco white, ele faz o quê? Você escreve o nome do seu objeto que você quer mexer nele aqui em cima, e aqui você só vai apertar ponto e ele já vai pegar as configurações desse objeto. Se você não usar o bloco white, eu vou fazer um exemplozinho aqui com o bloco white e um sem o bloco white. Então vamos lá, o listview1, a propriedade grid lines dele, ou seja, exibir ou não as linhas, vai ser igual a true. Eu quero verdadeiro, eu quero mostrar as linhas. O modo view, que seria o que? O modo de exibição, eu quero ele igual a lvw report, que seria o que? O tipo de exibir no formato relatório, um embaixo do outro. Ponto full row select, ou seja, selecionar uma linha inteira. Eu quero verdadeiro, eu quero que seja permitido isso. E ponto multiselect, eu também quero que seja permitido, ou seja, vai ser permitido eu selecionar várias linhas. Então, aqui está com o bloco white. Eu fiz a primeira configuração do meu list view. Se eu não estivesse usando o bloco white, eu teria que fazer dessa forma, ó, userform 2.listview1 gridlines é igual a true. Aqui embaixo eu teria que repetir tudo. Userform 2.listview. Então, cada configuração que eu fosse fazer, eu teria que escrever userform 2.listview1. Em seguida, ponto. Então, quando você vai fazer alguma coisa assim que você exige a configuração de um objeto, o bloco white é muito utilizado. Você pode apenas escrever white e colocar qual o objeto que você quer. E aqui embaixo você vai colocando somente ponto, a propriedade e alterando o que você quiser nela. Então, dando continuidade aqui. Aqui agora eu vou adicionar as colunas no meu list view. Para isso, nós vamos pegar a propriedade do list view 1 chamada column head, essa aqui de baixo. Vamos dar ponto de novo, escolher o método adicionar. Vamos dizer que a propriedade texto desse cabeçalho vai ser igual a id, que é o meu primeiro cabeçalho, vírgula. A propriedade width, que seria o tamanho, vai ser igual a 40. Então, para você adicionar o tanto de coluna que você quiser, primeiro, column headers, eu não sei falar inglês, vou ler do jeito que eu consigo falar. Ponto add. Aqui você vai escrever teste dois pontos igual e vai escrever o cabeçalho da sua coluna. Seguido de vírgula,
width, que seria o tamanho, 2 pontos igual, seguido do tamanho. Para esse exemplo, eu vou ter 6 colunas. Então, eu vou copiar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Título da minha segunda coluna vai ser descrição dos produtos. Segunda coluna, vou colocar quantidade. Terceira coluna, vou colocar valor. Quarta coluna, aqui minha quinta coluna no caso, total, que seria igual quantidade vezes o valor. E a última coluna eu vou colocar status, que vai exibir o quê? Se o produto é ativo ou não. Agora eu vou fechar aqui, vou ir lá no meu Userform 2, ó, selecionar ele, vou pressionar a tecla F7. Ele vai gerar o comando, o evento click. Eu vou alterar para initialize, pois eu quero no momento em que eu inicializar o meu formulário, eu quero que ele já configure o meu list view. Então, para chamar aquele método que eu escrevi lá no módulo, eu vou escrever aqui o nome do módulo, pressionar ponto e vou selecionar o método que eu acabei de criar. Então, vamos executar aqui para a gente ver o resultado disso até o momento. Ó, note que o que ele fez? Ele adicionou as linhas, né? Adicionou a grade e adicionou as colunas. Só que tem um porém. Todas eu coloquei 40 como tamanho. Eu tenho que configurar esse tamanho para que ele fique ocupando todo o espaço do meu grid view, do meu list view. Para ajudar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu list view, vou lá na propriedade tamanho dele, que seria a propriedade width, ó. Ele tem 420 de tamanho. Então, a soma de todos esses widgets aqui, ó, tem que dar 420. Na coluna status, eu não quero exibir se o produto está ativo ou não, porque eu vou colorir ele depois. Então, eu vou colocar o tamanho 1. Dessa forma, ela não fica visível. Então, vai sobrar 420 para me dividir com esses 5 aqui. Primeiro, eu vou deixar 40, que eu acho que está no tamanho bom. O segundo, eu vou colocar que a descrição do produto vai ter que ter uma quantidade um pouquinho maior. Vou colocar 200. Então, nós já temos 240, está sobrando 180 para me dividir com esses 3. Então, eu vou colocar 60 para cada um. Aí, isso daqui você faz mais ou menos na base do olho mesmo. Você tem que fazer e ir testando até ficar do tamanho que te agrada. Vamos executar novamente. Ó, agora já está bem mais configurável aqui. Essa barrinha aqui embaixo, ó, se você quiser retirar ela, você vai diminuindo a propriedade até ela atingir. Eu vou diminuir aqui na descrição do produto, ó. Coloquei mais, vou colocar 196. Agora eu vou executar de novo aqui o formulário 2. Ó, já sumiu. Então agora tá perfeito. Então as configurações básicas é isso. No próximo vídeo eu vou estar ensinando como adicionar itens nessa lista aqui de baixo. Espero aí que tenha gostado. Se gostou, curta aí o vídeo, se inscreva no canal e fique ligado nas próximas postagens.